Amém? Levante sua oferta. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo. Te agradecemos pelo teu cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor não precisa da nossa oferta. O Senhor não precisa de nada disso, Senhor Deus. O Senhor já pagou todo o preço na cruz do Calvário. Mas nós comparecemos aqui por amor, Senhor Deus, para ofertar na tua casa. Para que teu Evangelho seja pregado, Senhor, seja anunciado. Nos abençoa, Pai, cada um de nós, para nós dividirmos com quem não tem. Em nome de Jesus, abençoa as dispensas dos teus filhos, abençoa o emprego. Meu Deus, quem tem negócio próprio, meu Deus, faz prosperar. Faz prosperar em nome de Jesus, meu Deus. Para a glória do teu santo nome, a 30, a 60 e a 100 por um. Uma medida recalcada, sacudida, transbordante, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém, Pai. Como igreja, nós abençoamos teus filhos. Muito obrigado por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Você pode vir à frente, ofertar. Você tira a tampinha, por favor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Os irmãos abram suas Bíblias no livro de 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículos do 21 ao 25. Amém? Quem achou, fique de pé, por favor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 21 ao 25. Versículo do 21 ao 25. Amém? É 1 Pedro, capítulo 2, versículo do 21 ao 25. Isso. Amém? Amém. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Senhor Deus e Pai, te peço em nome de Jesus, que Tu abençoe essa palavra. Meu Deus, que eu possa pregar agora, trazer essa palavra para os Teus filhos, que não atrapalhe em nada, mas que eu seja boca do Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Aleluia. Então aqui, nesse texto, apóstolo Pedro, nós começamos então a entender um pouco o que Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, quis fazer com cada um de nós.
e quer fazer com cada um ser humano. Porque o que aconteceu foi que um dia o homem pecou contra Deus, e ele então ficou afastado de Deus, e nós falamos sobre isso de manhã. Mas um dia então o homem afastado de Deus, estávamos, como esse versículo diz aqui, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Então todos os homens pecaram, estavam separados da glória de Deus, separados de Deus. Mas nós vemos pela manhã que Deus, no dia da plenitude dele, enviou Jesus Cristo para vir à terra, para morrer por nós pecadores, nós que estávamos afastados de Deus. E ele então, Jesus Cristo, passou a ser para nós o caminho que nos leva novamente a Deus. E aí nós vimos então pela manhã que o homem, ele estava ligado a Deus, que Deus pegou o barro e soprou sobre o barro, e o barro se tornou alma vivente. Mas só que um dia, quando o homem pecou contra Deus, houve um corte espiritual, e o espírito ficou amortecido dentro do homem. E o homem então passou a ter só conteúdos do mundo. O homem que tinha relacionamento para com Deus, ele começou então a receber só conteúdo material. Mas um dia então Jesus Cristo veio morrer na terra para nos dar vida novamente. E todo aquele que reconhece a Jesus Cristo como Salvador recebe vida. Todo aquele que reconhece Jesus Cristo como Salvador, ele passa pelo novo nascimento. Amém, glória a Deus. E ele que estava como ovelha, que estava andando errante, afastada, ele tem a possibilidade de voltar para Deus, se ele reconhece a Cristo como Salvador, e é feito filho de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: quando você foi chamado para se tornar filho de Deus, ele te chama e ele te dá o quê? Uma missão, que também vimos pela manhã. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Aleluia. Deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras. Volta um pouquinho na sua Bíblia, no capítulo 1. Pedro, ele começa a falar assim: apóstolo de Jesus aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, escolhidos segundo o prévio conhecimento de Deus o Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele continua: bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então o que acontece? Jesus Cristo, que foi enviado por Deus, pela misericórdia de Deus, não para dar aquilo que nós merecíamos, que era condenação eterna, mas ele se fez maldição para restaurar a nossa vida, para restaurar a nossa casa, para restaurar a nossa estrutura de ser humano.
Glória a Deus, aleluia. Para fazer com que esse espírito que estava amortecido dentro do homem ganhasse vida. E esse espírito, então, com a vida de Deus, pudesse dentro do homem trabalhar o interior do homem para transformar o homem novamente à imagem e semelhança de Deus, iniciando então o processo na vida de cada um de nós, para que nós nos tornemos melhores servos de Deus, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos. Porque a intenção de Deus, quando Deus chama cada um de nós, Ele tem um legado, e o legado de Deus não é só para nós, mas o legado de Deus, ele se estende para as nossas gerações, ele se estende para os nossos filhos. Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor, glória a Deus. E tem muitos pais que falam assim: eu já ensinei. Ele tomou a escolha do caminho da vida dele assim ou assado porque ele quis. Eu não tenho mais nada a ver com isso, não. Eu quero dizer a você que tem sim. Eu até vi um trecho da pregação do André Valadão. Ele estava falando justamente sobre isso. Glória a Deus. Porque Deus, ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então o Deus que te chamou é o Deus que está olhando para o seu filho, é o Deus que está olhando para o seu neto, é o Deus que quer completar essa obra. Então nós temos sim responsabilidade com eles, por causa dessa misericórdia que ele teve. Glória a Deus. Agora, quanto tempo nós temos gastado orando pelos nossos filhos? Aleluia, glória a Deus. Que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Aleluia, glória a Deus. O que ele está querendo dizer é que a primeira criação que nós tivemos, que foi do Adão, de Adão, foi uma criação que se tornou corruptível por causa do seu pecado. Mas ele quer fazer de cada um de nós uma criação incorruptível. E ele já começou esse trabalho dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Porque esse corpo que é corruptível precisa ser transformado para se tornar um corpo que não perece, um corpo incorruptível. Glória a Deus, aleluia. Precisa ser revestido da incorruptibilidade. E isso não é só para mim. Deus não tem isso só para mim. Aleluia. Glória a Deus. Porque a herança foi assim: Adão pecou e todos pecaram. E veio Jesus Cristo na imagem do segundo Adão, para que todo aquele que o reconhece como Salvador seja salvo. E ele fala assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Senhor meu Deus, Aleluia. eu entro agora diante, Senhor Deus e Pai, da tua presença. E nós sempre falamos isso, né? Nós já estamos diante da presença dele. Glória a Deus. Mas a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor guarda para mim uma herança incorruptível, que está guardada no céu, que não murcha. Glória a Deus. Porque meu filho está vivendo de uma forma corruptível. Aí você começa a falar com Deus: Senhor, porque o meu marido está vivendo de uma forma corruptível? Senhor, porque minha esposa está vivendo de uma forma corruptível? Aleluia. A tua palavra diz que se está guardado para meu filho nos céus, Senhor. Glória a Deus.
aleluia. Glória a Deus. Guardada nos céus para vós. Deus protege a herança. Aleluia. Deus protege a herança de acordo com as nossas decisões, debaixo de uma vigilância eterna. Aleluia. Então comece a comparar diante de Deus, comece a comparecer diante de Deus com o seu filho, comece a comparecer diante de Deus com as pessoas que fazem parte da sua família. Glória a Deus. Aleluia. Compareça com o nome dele. Compareça com o nome dela. Glória a Deus. Porque faz parte da herança. Eu alcancei a herança do Senhor. E se eu alcancei, quem é aquele que tem direito à minha herança? Aleluia. Aleluia. Que estáis guardados no poder de Deus, mediante a fé, para alcançar a salvação, já prestes a ser manifestada no último tempo. Glória a Deus. Meu Pai, eu estou de joelho para que meu filho esteja de pé no último dia. Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, eu estou de joelho para que minha filha esteja de pé no último dia. Eu estou de joelho para que a minha irmã esteja de pé, para que a minha esposa, minha mãe, meu pai, minha sogra estejam de pé no último dia. Eu estou de joelho para que a igreja esteja de pé no último dia. Aleluia. Nós temos que comparecer diante de Deus pelos nossos, porque Deus tem guardado para nós tão grande salvação. Versículo 6 diz assim: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco de tempo afligido por várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, ao qual perece, bem que seja provado pelo fogo, se ache em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, se você tem sofrido algumas coisas, meu irmão e minha irmã, se você tem sofrido com alguns posicionamentos que têm acontecido na vida de algumas pessoas que você ama, se você tem padecido luta pela fé, eu quero dizer, fique firme. Glória a Deus. Porque Deus quer que você exerça a sua fé, porque a sua fé é muito mais preciosa do que o ouro. E toda essa luta que possa ser que você esteja passando hoje, Deus irá transformar em glória e em honra. Amém, Jesus. Quando Jesus Cristo for revelado, ao qual Jesus Cristo, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo infalível e cheio de glória. Amém, aleluia. Então você imagina que nós não tivemos contato nenhum com Jesus Cristo, contato físico, mas nós o amamos. E esse Jesus Cristo, então, que morreu na cruz por cada um de nós, Ele promete que um dia virá nos buscar, Ele promete que um dia virá nos buscar, e Ele irá reparar e restaurar todas as coisas. Aleluia. Então vos alegrais nesse gozo, que é um gozo inefável, é cheio de glória, é um gozo infalível. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus Cristo conquistou para nós, Amém. Glória a Deus. alcançando o fim da vossa fé,
que é a salvação das vossas almas. Está aí, versículo 9 da sua Bíblia. A salvação das vossas almas, da qual salvação os profetas que profetizaram na graça que vos foi dada, inquiriram e trataram diligentemente, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando as aflições que haviam de vir a Cristo e a glória que se lhes havia de seguir. Então os profetas falavam: olha, um dia virá aquele que vai morrer na cruz do Calvário. Um dia virá aquele que vai morrer na cruz do Calvário para restaurar a humanidade. Virá aquele que vai morrer para restaurar a minha família e a sua família. Vai vir aquele que vai morrer para restaurar a nossa história. Nós não sabemos como, nem quando, mas um dia ele virá. Glória a Deus, aleluia. E ele passará por muitas aflições. E ele vai padecer para que um dia eu possa comparecer diante dele. Ele vai padecer para que um dia eu possa requerer a vida do meu filho e da minha filha. Ele vai padecer para que um dia você possa requerer a vida daquele que você ama. Glória a Deus, aleluia. Porque ele gerou no mundo espiritual um direito. Só que poucos têm chegado diante de Deus, do justo juiz, aplicando o sangue do Cordeiro, falando para ele a respeito daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Poucos têm comparecido diante dele, estão presos em tantas coisas dessa vida, estão andando com as suas atenções divididas, e muitas vezes já nem oram mais ao Senhor, já não buscam como deveria. Glória a Deus, aleluia. E muitas vezes o inimigo então vai trabalhando nas famílias, provocando dissensão, provocando briga, provocando separação. E a pergunta é essa: para que nós tenhamos acesso ao que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário, para que a minha família tenha acesso, como você tem comparecido diante de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque o sacrifício de Jesus Cristo tem uma glória que o segue. O sacrifício de Jesus Cristo tem uma glória que o segue, e é para aquele que o segue, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles administravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, para as quais coisas os anjos desejam atentar. Então a morte de Jesus Cristo trouxe para nós uma missão, a morte de Jesus Cristo trouxe para nós um poder, a morte de Jesus Cristo trouxe para nós uma palavra essa que os anjos queriam anunciar. Mas tem um mistério de Deus. O homem precisa de Deus, mas o homem precisa do homem. Tem um mistério de Deus. O homem precisa de Deus, mas é da boca de outro homem que ele precisa ouvir o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É da boca de outro homem que ele precisa ouvir que Jesus Cristo veio curar, salvar e libertar. É da minha boca, é da sua boca. E ele então liberou o poder sobre cada um de nós. Mas o poder dele só se manifesta
com a ação. Quando você se movimenta no Evangelho, quando você se movimenta como mãe, como você se movimenta como pai, como você se movimenta como chefe de família, então ele começa a agir, então ele começa a trabalhar, então ele começa a cercar a sua casa, ele começa a cercar a sua família, começa a cercar os seus filhos, e ele começa a repreender então a atuação do maligno. Porque tem uma promessa. Versículo 3 da sua Bíblia. Portanto, tendo cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia estado em vossa ignorância, mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em todas a vossa maneira de viver. Então ele fala, se enche de conhecimento, cinge os seus lombos desse conhecimento que é eterno, que é o conhecimento que vai fazer com que você edifique a sua casa. Ele fala, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça, esteja esperando a vinda de Jesus Cristo, sede sóbrio, ora pelos seus, ora pela sua casa. Sede sóbrio, se aproxima de Deus. E fica esperando então essa revelação de Jesus Cristo, que será linda quando Ele vier buscar a sua igreja, quando Ele vier buscar a nossa casa, a nossa família. E nós temos que estar então como filhos obedientes, que não esteja conformado com tudo aquilo que o mundo tenta implementar, tudo aquilo que o mundo tenta colocar diante de nós. Como deve ser a sua casa, como deve ser a sua família, como devem ser os seus filhos, como deve ser sua escolha, suas escolhas. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renova sua mente no Senhor. Deixa de lutar tanto pelo que você acha. No relacionamento, muitas vezes alguém tem que ceder. Deixa de lutar muito pelo que você vai para o joelho, vai orar. O tempo está passando. Ame mais, cuide mais. Não te conforme com aquilo que o mundo tenta colocar dentro de você, mas transforma pela renovação da mente. Ele fala para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E muitas vezes nós não experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós não temos deixado Deus renovar a nossa mente. Nós não procuramos nada para renová-la. Mas Ele nos convida a viver a paz que excede o entendimento. E quarta-feira nós aprendemos através da irmã Renata que é uma paz agressiva, é uma paz que vai contra quando o inimigo vem tentar roubar a tua paz. Porque Deus nos chamou para reinar em vida. Ele nos chamou para reinar em vida debaixo da sua graça, debaixo de tudo aquilo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Mas o que tem acontecido com nós, servos do Senhor? Então, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia estado em vossa ignorância. Para de reclamar, para de murmurar, agradece mais a Deus, sorria. Vai tomar um café junto, vai passear. Meu Deus. Aleluia. Vai brincar um pouco. Mas como aquele que vos chamou é santo, sede também vós santos em toda a vossa maneira de viver. Seja santo, santifica aqueles que estão próximos a você. Amém. Glória a Deus. Santificar é separar, separado para Deus, separado. Às vezes quando você fala bom dia para uma pessoa, você está separando ela, você sabia disso? Você está santificando a pessoa quando você fala para ela que ama, você aperta a mão da pessoa. Às vezes quando você para ouvir a pessoa um pouquinho, isso é santificar a pessoa. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Santifica a sua esposa, santifica o seu marido, santifica os seus filhos. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante todo o tempo de vossa peregrinação. Olha isso. Porque nós não podemos esquecer isso. Nós chamamos de Pai aquele que é o justo juiz. Que olha para nós a cada momento. Sabendo que fostes resgatados, versículo 18, da vossa vã maneira de viver, o qual recebeste dos vossos pais, não foi com coisas corruptíveis, como ouro ou prata, mas com o sangue precioso de Cristo. Ele te resgatou, não foi de uma forma normal, mas Jesus Cristo derramou o sangue dele por cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Não foi um resgate como na época passada, que muitas vezes a pessoa não tinha como pagar uma vida, uma dívida, e aí tinha que dar os seus filhos para ser escravo. Tinha um dia que ele podia, se tivesse condição, resgatar os seus filhos. Não foi por um valor perecível. A Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O valor nem ouro nem prata podia pagar. Como de um cordeiro sem mancha e sem contaminação, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Antes de Jesus Cristo vir ao mundo, antes de Deus criar a humanidade, eles tinham um plano eterno que era de resgatar a humanidade quando o homem falhasse contra ele. Ele tanto amou o homem que mesmo assim ele decidiu criar o homem. Glória a Deus. Quando ele fala, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, já estava tratado, Deus te ama, já estava tratado, Deus ama seu filho, já estava tratado, Deus ama sua família, já estava tratado, já estava tratado. Glória a Deus. Aleluia. Oh,